Antes de começarmos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção. A bênção do Espírito Santo prometido por Jesus Cristo. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos ao abrirmos a Tua palavra neste momento. Fale ao nosso coração, responda os anseios do Teu povo, os clamores, os pedidos que estão sendo feitos pela fé em Jesus Cristo. Ensina-nos a orar. Queremos aprender a orar, como Jesus orava, uma vida de oração, em constante comunhão contigo. Dá-nos esta bênção, Pai querido, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, Deus colocou na nossa mente o tema para esta manhã. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Nós, seres humanos, precisamos aprender a fazer a maior parte das coisas. Nós não nascemos já sabendo. Nós não nascemos sabendo falar. Temos que aprender a falar, aprender a andar, aprender a nadar. Nós temos que aprender também a orar. Por isso, os discípulos de Jesus pediram para que ele os ensinasse a orar. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11 e vamos ler o verso 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Que pedido maravilhoso que você e eu podemos fazer para Jesus também. Senhor Jesus, nos ensine a orar. Queremos orar como o Senhor orava. Queremos orar de uma forma aberta, íntima, buscando familiaridade com o Senhor meu Jesus. Queridos, orar é a respiração da alma. Como cristãos, nós temos que fazer tudo imitando Jesus. Ele é um modelo que se coloca na sua frente para ser imitado, para ser copiado, para ser assimilado. Copiar Jesus Cristo em tudo, principalmente nesta dependência que Jesus tinha do Deus Pai. Ele era 100% dependente do Deus Pai. Por isso ele vivia em oração. Jesus escolheu ser dependente do Pai. E a estratégia de Jesus para conhecer a vontade do Pai, para poder realizar a vontade do Pai, a estratégia era a oração. Esse era o segredo da vida de Jesus. Ele vivia uma vida de íntima comunhão com Deus, orando todo o tempo. Jesus recebia diariamente do Pai todas as orientações, todas as diretrizes para o dia. De manhã bem cedo, na hora da comunhão com o Pai, o Espírito Santo desvendava, descerrava diante de Jesus Cristo as atividades do dia, a agenda do dia, aonde ele deveria ir, que caminho tomar, com quem ele iria se encontrar, o que ele deveria falar. Todas as orientações eram dadas diretamente do céu para Jesus Cristo. Por isso nós lemos aqui em João capítulo 14, verso 24. Abra sua Bíblia. Em João capítulo 14 e o verso 24. Aqui nós lemos: Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Vamos abrir a Bíblia também em João capítulo 14 e o verso 10. João capítulo 14, verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai estava no Filho. Mas como é que o Pai estava no Filho? Através da habitação do Espírito Santo. Jesus Cristo queria ser dependente do Pai, buscava essa dependência, e o Espírito Santo possuía a mente de Jesus Cristo. Queridos, depois de passar horas com o Pai Celestial, cada manhã Jesus comunicava aos homens e mulheres a luz do céu. Diariamente Jesus Cristo recebia novo batismo do Espírito Santo.
Ele recebeu o batismo do Espírito Santo quando ele saiu das águas, depois de ter sido batizado. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. Mas, queridos, não foi uma única vez. Jesus Cristo recebia diariamente um novo batismo do Espírito Santo. E assim tem que ser com você e comigo. Um novo batismo do Espírito Santo cada manhã. Nas primeiras horas da manhã, Deus o Pai despertava Jesus Cristo do sono. E os seus lábios eram ungidos de graça para que pudesse falar do amor de Deus. As palavras lhe eram dadas diretamente do céu. Palavras que pudessem falar oportunamente aos cansados, aos oprimidos, aos desanimados. Essa é a revelação que nos é feita através do profeta Isaías, capítulo 50 e o verso 4. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 50 e o verso 4. Esta é a revelação que Deus nos faz. Aqui nós lemos, Isaías 50, verso 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. É Deus que colocava as palavras na boca de Jesus. Ele desperta-me, diz aqui, todas as manhãs. Você está vendo aqui a profecia messiânica, Isaías capítulo 50 e o verso 4. Deus o Pai despertava Jesus Cristo cada manhã. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça, como aqueles que aprendem. Queridos, será que isso só acontecia com Jesus? Ou isso também pode acontecer com você e comigo? Com certeza, queridos, tudo depende da nossa comunhão com Deus, do querer, do buscar ser dependente de Deus. As orações de Jesus e seu hábito de comunhão com o Pai impressionavam os discípulos. Um dia, depois de Jesus ter se ausentado durante um tempo, os discípulos o buscaram e o acharam, orando. Jesus estava absorto em súplicas, parecendo inconsciente da presença deles. Jesus continuou orando em voz alta. Quando Jesus terminou a oração, os discípulos então pediram: ensina-nos a orar. Existem várias coisas interessantes neste episódio dos discípulos com Jesus. Primeiro, enquanto Jesus orava, ele ficava completamente absorvido na sua oração. Não parecia notar que uma dúzia de pessoas estavam ali, perto dele. Segundo, Jesus não se envergonhava de ser achado orando, de ser visto orando. Terceiro, Jesus, mesmo que estivesse fazendo a sua devoção pessoal, ele orava em voz alta. Este é um dos segredos que eu gosto de imitar Jesus Cristo, fazendo as minhas orações em voz alta, enquanto caminho no meio da natureza, orando e conversando com meu Deus. Quarto item que nos chama a atenção: Jesus orava sem cessar. Sem cessar. Um pastor perguntou para uma das secretárias, o pastor perguntou para ela, o nome dela era Linda. Ele perguntou: Linda, você sabe como orar? E ela, sem dúvida, sem hesitar, respondeu de pronto: sim, pastor, eu sei orar. E ele então perguntou: como você ora? E ela disse: eu apenas converso com Deus. Eu apenas converso com Deus. Esta simplicidade, esta sinceridade e a certeza com que Linda respondeu nos ensina uma verdade. Apenas converso com Deus. Isto é orar, constantemente, sem cessar, conversando com Deus. É assim que a minha esposa, a Leila, gosta de fazer, conversar com Deus. O dia todo. Seja o que ela estiver fazendo, ou cozinhando, ou trabalhando na horta, ela gosta de estar conversando com Deus. No livro Caminho a Cristo, página 92, nós lemos que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Abrir o coração a Deus como um amigo. A orientação é que oremos com uma voz semi-audível. Conta-se que Zinzendorf era um dos reformadores da Reforma Protestante. Constantemente ele orava com uma voz semi-audível.
quando ele estava andando em grupo, indo de um lugar para o outro, ele se atrasava um pouco ou ele se adiantava um pouco do grupo. Ele queria estar um pouco a sós. E assim, enquanto ele caminhava, ele poderia conversar com Jesus em voz alta. Queridos, a comunhão também pode ser em silêncio. Por quê? Há momentos em que você precisa de estar em silêncio. O mais importante é que você desenvolva o hábito de orar sem cessar, falando em voz alta ou em silêncio, mas sempre orando, buscando esse companheirismo com Jesus. No livro Ciência do Bom Viver, página 511, nós lemos: cultivem o hábito de falar com o Salvador quando a sós, quando estão caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários. Que nosso coração se eleve de contínuo, em silêncio, pedindo auxílio, luz, força e conhecimento. Ciência do Bom Viver, página 511. Quinto conselho, sobre a vida de oração de Jesus. Abra sua Bíblia em Salmos 46. Salmos 46, vamos ler os versos 10 e 11. Aqui em Salmos 46, nós lemos nos versos 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós temos que nos aquietar. Nós temos que parar. Nós temos que fazer silêncio para podermos ouvir a voz de Deus, para sentir a presença do Espírito Santo se apoderando da sua mente. Queridos, aquiete-se. Aquietemo-nos. A paz que você procura pode estar no silêncio que você não faz. O sexto conselho, pedi e recebereis. Isso está ali em João capítulo 16, verso 24. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja o quê? Completa. Deus quer que você tenha uma alegria completa. Peça. Peça como um filho pede para o pai, com confiança. Não tenha vergonha de pedir. A minha esposa é pedinchona. Ela pede tudo. Por quê? Ela diz, Deus é o meu pai, então eu peço tudo para o meu pai. Queridos, pedidos de intercessão. Deus se agrada em atender orações intercessórias. Faz parte do plano de Deus nos conceder em resposta à oração da fé aquilo que Ele não nos daria se ou não pedíssemos assim. Pedir, insistir. Isto está no livro Grande Conflito, página 568. Faz parte do plano de Deus nos conceder em resposta à oração da fé aquilo que Ele não nos daria se ou não pedíssemos assim. Por isso temos que pedir. Um professor da Andrews, ele costumava dizer, o diabo me deixará fazer qualquer outra coisa que não seja orar. O diabo deixará que você faça qualquer coisa que não seja orar. Lembre-se, trabalhar para Deus ou trabalhar na igreja não substitui a oração. Não substitui os momentos de comunhão com Deus. Muitos pensam que fazendo o trabalho de Deus é o suficiente, mas Deus quer que você passe tempo a sós com Ele. Lembram-se vocês da experiência de Marta e de Maria? Marta estava trabalhando para Jesus, preparando alimento para Jesus. Maria estava aos pés de Jesus, assimilando as palavras de Jesus. E Marta repreendeu Maria por estar ali sentada aos pés de Jesus. E Jesus disse, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Queridos, não é só trabalhar para Jesus. Nós temos que ter tempo para nos assentar aos pés de Jesus. Cada manhã, antes do sol nascer, e à noite, nos cultos familiares, vamos nos assentar aos pés de Jesus Cristo e assimilar Jesus Cristo, seu caráter. Vamos, queridos, copiar Jesus Cristo. Vamos escolher esta dependência de Deus. Agora, existem algumas condições estabelecidas na Bíblia,
estabelecidas por Deus para que a nossa oração seja atendida. Abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, o capítulo 7 e o verso 14. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7 e o verso 14. Aqui nós lemos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Neste verso aqui, nós destacamos 3 coisas. Primeiro, se o meu povo se humilhar. Segundo, orar e buscar a minha face. Terceiro, converter-se dos seus maus caminhos. A primeira condição aqui, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, a primeira condição é a humilhação própria. Nós temos que nos humilhar bastante para acertar as coisas com Deus e acertar as coisas com as outras pessoas. Muitas vezes você quer estar bem com Deus, mas você não acertou as coisas com as outras pessoas. Pessoas que você ofendeu, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seu empregado, pode ser qualquer pessoa, você não acertou as coisas. Vamos nos humilhar e acertar as coisas com Deus e com as outras pessoas. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado. Presta atenção, isto está no livro Testemunhos para Ministros, página 507. Ali diz: foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. Foi pela confissão do pecado, pelo abandono do pecado e por meio de fervorosa oração e entrega pessoal a Deus, que o derramamento do Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Davi escreveu em Salmo 66, verso 18: se eu, no meu coração, contemplar a vaidade, o Senhor não me ouvirá. Queridos, o pecado acariciado impede que Deus ouça as nossas orações. Uma jovem que estava participando de um grupo de oração, quando chegava o momento dela orar, ela não conseguia orar, porque vinha na mente dela as falhas que ela tinha cometido. Ela tinha colado no exame, na prova escolar, ela tinha colado. Isto vinha na mente dela, impedindo-a de orar. Então ela se levantou, dirigiu-se ao professor, confessou sua falta, disse que tinha colado, acertou as coisas com o professor e depois ela voltou para o grupo de oração. E então ela estava com o rosto radiante de alegria, uniu-se ao grupo de oração e desta vez ela pôde orar confiantemente. Precisamos investigar o nosso coração e abandonar todo e qualquer pecado acariciado. E se você orar, lembre-me, Pai querido, lembre-me, querido Jesus, de algum pecado que eu não confessei. Eu quero confessar, eu quero abandonar. Mostra-me os meus erros, meus pecados. O Espírito Santo vai mostrar. Em Marcos capítulo 9, verso 23, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Esta é outra condição. Nós temos que crer, nós temos que ter fé. No livro Testemunhos, volume 5, página 302, nós lemos assim: aqueles que falam de fé, aqueles que cultivam a fé, terão fé. Vou repetir: aqueles que falam de fé, aqueles que cultivam a fé, terão fé. Mas aqueles que acariciam e expressam dúvidas, terão dúvidas. Em outras palavras, queridos, é a fé que faz a diferença. A Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé Abraão se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Isso está em Romanos capítulo 4, versos 20 e 21. Abraão creu, ele teve fé. Ele teve muitos erros, ele teve falhas,
Mas ele se arrependeu, pediu perdão e continuou crendo nas promessas de Deus. A fé significa não apenas pedir e crer, a fé também significa dar graças a Deus antes de receber a bênção, sabendo que se Deus prometeu e se nós cumprirmos com as condições, os dons serão nossos e serão recebidos quando deles mais precisarmos. Vamos então, queridos, pedir, crer e dar graças a Deus. Uma mãe tinha uma filha chamada Augustine. Esta filha não queria saber de Jesus. E a mamãe dela continuava orando por ela, pela conversão da filha. Estava orando, mas não via nenhuma evidência de que o Espírito Santo estava impressionando o coração da filha. Mas a mãe não desistiu de orar, continuou. Nós temos que continuar orando mesmo quando nós não vemos nenhuma evidência de mudanças ou da operação do Espírito Santo na vida daqueles por quem estamos orando, mas deveremos continuar orando. E assim fez a mãe de Augustine. Ela continuou orando. A mãe de Augustine abria a Bíblia, grifava os versos que eram promessas de Deus, e diante de Deus, ela com a Bíblia aberta, colocava o dedo em cima daqueles versos bíblicos que são promessas de Deus, e apresentava estas promessas diante de Deus e reivindicava o cumprimento dessas promessas. Ela reclamava o cumprimento, ela pegava Deus na palavra, colocando o dedo em cima dos versos bíblicos. Ela apresentava-os diante de Deus e ela perseverava em oração. O que aconteceu? Finalmente, Augustine foi convertida a Jesus Cristo. Queridos, a profunda humilhação daquela mãe, a sua fervorosa perseverança e a sua fé prevaleceram. Deus atendeu o pedido daquela mãe e converteu o coração da sua filha. Hoje, queridos, Deus está igualmente pronto para ouvir as nossas petições. Se nós, como pais, buscarmos fervorosamente a Deus, Ele haverá de operar poderosamente em favor da conversão dos nossos filhos. Isto está no livro Testemunhos, volume 5, página 322, 323. Podemos fazer como a mãe de Augustine. Abrir a Bíblia, colocar o dedo em cima dos textos que são promessas de Deus, e a promessa que está em Isaías, capítulo 49, verso 25, ali em Isaías, capítulo 49, verso 25, tem uma promessa. Ali diz, e eu salvarei os teus filhos. Queridos, coloque o dedo em cima deste verso de Isaías 49, 25. Ali onde diz, eu salvarei os teus filhos. Não vamos desistir. Queridos, vamos também pedir para Deus o arrependimento, porque é Deus que dá o arrependimento. Às vezes, nós não nos arrependemos de coisas erradas que fazemos. Às vezes, pensamos que não foi erro nosso. Vamos pedir a Deus que nos dê o arrependimento. Assim como não podemos alcançar o perdão sem Jesus, também não podemos nos arrepender sem que o Espírito Santo nos desperte a consciência. Isso está no livro Caminho a Cristo, página 26. Eu convido você para que faça esta oração. A oração que está sugerida ali no Salmo 139. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Vamos ler aqui os versos 23 e 24. O Salmo 139 e os versos 23 e 24. É uma oração que Deus está sugerindo que façamos sempre esta oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia! Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Persevere nessa oração, meu querido irmão. E lembre-se daquilo que o professor da Andrews falou. O diabo me deixará fazer qualquer outra coisa que não seja orar. Portanto, insista em orar. Persevere. No livro Testemunhos, volume 1, página 295, nós lemos: Satanás está irado com o ressoar de ferventes orações
pois sabe que sofrerá perdas. E no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 121, nós lemos: ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Quando você se ajoelha, Satanás treme. Vamos avançar em nossa jornada para o céu, ajoelhados, fazendo uso da oração, como Jesus Cristo, orando sem cessar. Insista em orar, persevere orando. Nossa vitória depende inteiramente de uma vida de oração. Que Jesus Cristo te abençoe, meu querido irmão. Que Jesus Cristo te dê a paz que só Ele tem para dar. Fique com a bênção e a paz de Jesus. Esta é a minha oração. Amém.